Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Arquivo Intelectual Brasileiro. E antes de começarmos, novamente, como sempre, inscreva-se no canal, esteja você escutando isso aqui no YouTube, no podcast ou na nossa newsletter. Bem, no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco, de fazer uma espécie de resenha a respeito do livro Como Formar o Gosto Literário, escrito pelo Arnold Bennett. Bem, quanto ao escritor, o Arnold Bennett, ele é um escritor inglês do século XIX. Ele nasceu ali em 1867 e faleceu em 1931. Na minha humilde opinião, eu considero Arnold Bennett o escritor mais importante depois do Padre Sertilhange. Tem o famoso livro que foi muito divulgado pelo professor Olavo de Carvalho, que é A Vida Intelectual, do Padre Sertilhange. É um livro muitíssimo importante, é um livro basilar, fundamental para aqueles que querem seguir uma vida de estudos. E eu creio firmemente que depois desse livro, A Vida Intelectual, depois dos conselhos dos livros, das obras do Padre Sertilhange, as obras do Arnold Bennett são essenciais. Também são obras fundamentais para aqueles que buscam conselhos à vida de estudos. Bem, esse livro, Como Formar o Gosto Literário, é um livro que basicamente eu recomendo que todos leiam. Eu ainda dou uma recomendação, eu ouso fazer uma recomendação aqui, que é o seguinte: não leia nenhuma obra de literatura até que você leia esse livro, Como Formar o Gosto Literário, porque ele vai abrir os nossos olhos, vai trazer a nossa atenção para coisas e exercícios que a gente acha que sabe, mas na verdade não sabe. Por exemplo, eu acho que o último capítulo desse livro é o capítulo mais importante de todos. Todos são importantes, obviamente, mas esse daqui acaba adquirindo um grau de importância maior, pelo seguinte motivo. Ele vai falar do inventário. Deixa eu dar uma olhada aqui para saber exatamente o título do capítulo. Ele vai falar do inventário mental. É um título importantíssimo, que ele vai dizer o seguinte, e eu até exemplifico o que ele diz nesse capítulo com a coisa que o professor Olavo diz. Tem um vídeo do professor Olavo, que ele diz que ele vai falar do conhecimento. E ele cita um professor amigo dele, que diz o seguinte: como é que eu sei que um aluno meu aprendeu aquilo que eu ensinei em sala de aula? Se na sala de aula eu digo, olha, andar descalço no quintal dá bicho no pé, e quando o aluno chega em casa, ele vai andar no quintal, ele anda descalço, eu sei que esse aluno não aprendeu. Ele só adquiriu a informação. Exatamente o que o Arnold Bennett ele vai dizer no último capítulo. Não basta ler. Você precisa meditar a respeito do que você leu. Você precisa refletir. Você precisa investir, gastar a mesma quantidade de tempo, ou até mais, refletindo a respeito do que você leu, do que propriamente lendo. Para dar um exemplo meramente quantitativo, se você passou 1 hora lendo, você tem que passar 1 hora ou 2 horas refletindo seriamente, refletindo durante o seu dia, durante os horários que você tem ali disponíveis, aqueles horários livres que você não está com a mente ocupada com trabalho, com família, alguma coisa. Porque muita gente acha que basta adquirir informação. Adquirir informação é muito diferente de você realmente aprender. O aprendizado, o conhecimento de fato, é quando aquela informação ela se torna parte de você. De maneira que às vezes você não sabe nem explicar direito como é que você faz tal coisa. Às vezes você não consegue nem explicar um comportamento que você tem. Você apenas tem aquele comportamento. Porque você aprendeu, absorveu, incorporou aquilo na sua alma. Aquele conhecimento já é parte de você, de maneira que você não precisa ficar se lembrando daquilo o tempo todo. Você apenas faz, entrou no modo automático.
digamos assim. Então, a maior coisa, a maior perda de tempo é você ler um livro e não meditar, não pensar, não refletir a respeito do que você leu. E ele vai dizer aqui, né, deixa eu pegar as páginas aqui, ele vai dizer que tem gente que lê e simplesmente não aprende nada, né? Ó, deixa eu pegar aqui um trecho que ele diz isso. Ele vai dizer: a principal causa de inventários desastrosos é muito mais simples do que a causa que acabei de explicar. Ela consiste na ausência de reflexão. As pessoas leem e leem e leem, agradavelmente inconscientes da sua insolência em presumir que são capazes de assimilar, sem qualquer empenho adicional, a essência vital que o autor soprou em sua direção. Se o homem não dedicar pelo menos tanto tempo refletindo ativa e resolutamente sobre o que acabou de ler, do que o tempo que dedicou à leitura, ele está simplesmente insultando o autor. Se ele não submeter a fadiga intelectual e emocional resultante da classificação das ideias comunicadas e de gravar em seu espírito as emoções comunicadas, a leitura, para ele, não passará de um passatempo agradável e nada mais. É um fato desolador, mas é um fato. É desolador porque a reflexão, infelizmente, não é um exercício comum. Se um amigo perguntar o que você fez ontem à noite, você talvez responda: eu li. Ele vai ficar impressionado e você orgulhoso. Mas se você responder: eu refleti, ele tenderá a dar um sorriso e você a corar. Eu sei bem disso, sinto isso na pele. Não posso oferecer qualquer explicação para o fenômeno, mas isso não abala minha convicção de que a ausência de reflexão é a principal causa dos inventários decepcionantes. Inventários no sentido de, como é que eu posso dizer, de imaginário, né? De você ler, adquirir informações, adquirir cultura. E tudo isso faz parte de um inventário mental, de um conhecimento. Só que esse conhecimento precisa ser trabalhado, ele precisa ser meditado. Um dos exercícios do maior educador da Idade Média, Hugo de São Vito, consiste no seguinte: é um exercício muito simples e que, inclusive, se você parar para refletir, é o exercício que está nos evangelhos, na parábola do semeador, né, que as sementes caem na estrada e os pássaros levam. As sementes caem entre os pedregulhos e germinam, mas o sol seca. A semente cai entre os espinhos, germina, cresce, mas é sufocada por esses espinhos. E as sementes caem num solo fértil, bem trabalhado, e cada semente dá 30, 60, 100 vezes mais. Ele está falando exatamente disso, das raízes que a semente do conhecimento, a semente da verdade cria no espírito. É preciso ter atenção na hora da leitura. É preciso que você guarde muito bem em sua memória aquilo que você lê. E é importante que depois, para que as sementes criem raízes e deem frutos, você medite a respeito daquilo que você leu. Porque senão você vai estar perdendo a sua própria vida, porque o tempo, como diz o professor Olavo, é a essência da vida. Então, se você está ali, está lendo, está dedicando horas e horas e horas à leitura, e aquelas leituras não criam raízes em você, você está perdendo o seu tempo, você está perdendo a sua vida, você está gastando o seu sangue, basicamente. Tem outros trechos aqui, muitíssimos importantes, que eu marquei também, que eu vou ler aqui para vocês. Aqui ele vai dizer, nessa edição da Auster, na página 97, ele vai dizer: assim, apesar de ler os maiores clássicos por 20 horas ao dia, apesar de ter uma memória de ferro, apesar de fazer frente a Porson em erudição e Sainte-Beuve em discernimento, esse homem não está absorvendo da literatura o que ela tem a lhe oferecer. No fundo, ele está perdendo tempo. A menos que consiga mudar sua leitura, ser-lhe-ia de maior proveito vender ou doar todos os seus livros e de se dedicar à bocha. Fracassa por não integrar à sua existência as essências vitais que o gênio depositou nos livros e que lhe passam diante dos olhos.
pois o gênio lhe ofertou fé, coragem, visão, paixões nobres, curiosidade, amor e uma sede por beleza, mas ele não apanhou esse dom. Pois o gênio lhe deu a oportunidade de viver plenamente, mas ele se contentou com sua vida oca. Afinal, é somente na atenção das grandes ideias e emoções que o homem pode se dizer plenamente vivo. Aí na página seguinte ele vai dar um exemplo. Ele coloca um trecho de um soneto de Shakespeare. E depois ele diz: E no entanto, você consegue observar o sol matinal sobre os viadutos de Londres e vislumbrar seus raios no rio Tamisa sem estremecer com o prazer da vida? Se for assim, você e Shakespeare não estão em comunicação. Você se orgulha da bela edição das Meditações de Marco Aurélio e saboreia suas famosas cadências. E é com essas cadências nos ouvidos que você sai por aí e discute com um cocheiro. Porque na meditação de Marco Aurélio ele vai dizer o seguinte: ao despontar da aurora, faz estas considerações a ti mesmo. Hoje encontraremos um indiscreto, um ingrato, um insolente, um patife, um invejoso e um egoísta. Mas devemos ser compreensivos com eles, pois assim agem por ignorância. Mas eu, que meditei sobre a natureza do bem e do mal, e concluí que uma consiste no que é moralmente belo, outra no que é torpe, e meditei igualmente sobre a natureza do próprio pecador, e concluí que este é meu parente, não porque ele tenha nascido do meu mesmo sangue e da minha mesma semente, mas porque temos em comum o intelecto, e isto é uma partícula da divindade. Eu, portanto, não posso sofrer dano algum dele. Nenhum deles, com efeito, poderá levar-me a realizar ações torpes. Aí, em seguida ele vai falar isso que eu acabei de ler, né? E é com essas cadências nos ouvidos que você sai por aí e discute com um cocheiro. Ou seja, é o exemplo do professor que ensinou que se você caminhar descalço no quintal, você vai pegar bicho do pé. Aqui a pessoa está lendo as Meditações de Marcos Aurélio, onde ele ensina você a ter paciência com o seu próximo, né, e que as ações torpes que eles têm não lhe afetam. E quando você sai na rua, você vê as outras pessoas tendo ações torpes, ações más, e você se irrita. Você de alguma forma se afeta com aquilo. Ou seja, você não aprendeu nada. Você lê os sonetos de Shakespeare, né, que contemplam a beleza da natureza, e quando você sai, né, fora, quando você vai fazer uma caminhada, você não contempla, você não consegue contemplar a beleza que Shakespeare descreveu. Ou seja, você não aprendeu nada. Você perdeu tempo lendo, você reteu superficialmente algumas informações, mas aquilo não absorveu em você. Que é necessário a leitura com bastante atenção, a memorização, a meditação profunda a respeito daquilo que foi lido e o relacionamento desses conhecimentos com outros. Porque o nosso conhecimento, não existe conhecimentos individuais. Tudo tem uma relação. Por mais remoto que sejam as coisas, né, que elas pareçam ser, ainda assim há uma conexão profunda. Tudo faz parte do todo. Todos esses conhecimentos fazem parte de um todo que necessita de uma articulação dentro da mente, né, dentro do espírito do homem que estuda, que, enfim. Então, a recomendação desse livro é essencial. Se você já leu A Vida Intelectual do Padre Sertilange, leia este livro e não se atreva. Se você quer um conselho de amigo que quer o seu bem, não leia nenhum outro livro de literatura. Ah, mas eu tenho uma lista de 1000 livros aqui para ler e eu tenho que ler. Não leia nenhum outro livro de literatura, até que você tenha lido muito bem este livro do Arnold Bennett, tenha meditado e realmente aprendido aquilo que ele ensina nesse livro. Até que você tenha lido esse livro, não leia nenhum outro livro de literatura. Não arrisque. É melhor não arriscar. A não ser que você seja já um macaco velho, digamos assim, né, que nem diz a expressão popular, e já esteja nessa estrada há muitos e muitos anos. Mas ainda assim, adquira este livro no site da Auster. No momento em que eu gravo este vídeo, no dia 7
Eu estou gravando esse vídeo aqui às 4h26 da madrugada. Hoje, a obra completa do Arnold Bennett está por menos de R$ 150 na editora Auster, no site da editora Auster. Você coloca no Google editoraauster.com.br, coloca o cupom arquivo5 e você vai obter mais 5% de desconto. Por R$ 150 a obra do Arnold Bennett completa, traduzida, muito bem editada, que essas edições da Auster tem apêndices com os ensaios que o Arnold Bennett recomenda que a pessoa leia durante esse livro. Inclusive é muito bom. No começo do livro, ele vai lhe passando exercícios de leitura, né, para que você consiga perceber certas nuances nos livros, nos poemas, né, para que você tenha uma profundidade maior naquilo que você lê, para que você consiga perceber mais coisas, que você consiga sentir com mais profundidade, com mais vivacidade as emoções que os autores tentam comunicar a nós, né, através dos seus escritos, da sua literatura. E ele diz, o Arnold Bennett, que a literatura serve justamente para ampliar a visão do homem, né, sobre a realidade, para aprofundar. E o homem que não lê literatura, ele está tão vivo quanto um urso hibernando. Ou seja, o homem que não lê, o homem que não tem nenhuma atividade intelectual, que não leva uma vida de estudos, de leitura, esse homem, ele está operando no mesmo nível de qualquer outro animal. Porque este homem, as únicas coisas que importam para ele é a sobrevivência. É comer, ter relações sexuais, né, buscar o prazer, evitar a dor e ganhar dinheiro. Somente. E essas são as preocupações mais banais que existem, né? São as preocupações mais carnais e animais do ser humano. Que a literatura, ela serve para elevar o homem, para fazer com que o homem sinta os prazeres mais elevados que existem. E que esses prazeres mais elevados, eles são muito sutis. Porque o prazer grotesco, porque o prazer comum, o prazer baixo, ele é grotesco. Ele tem essa característica. Existem esses dois níveis de prazer. Existe o prazer mais baixo, que é o prazer animal, que é justamente esse prazer mais, como é que eu posso dizer, mais extravagante, mais grotesco, né? Como uma pizza cheia de molho, cheia de recheio, ou seja, algo grotesco. E existem os prazeres mais sutis, que são os prazeres do intelecto, são os prazeres que se adquirem por meio da literatura, da filosofia, da contemplação da verdade. Né? Muitas vezes você está meditando e você chegou à verdade, você viu a verdade. E não é um prazer como um prazer sexual, por exemplo, é um prazer mais sutil, mas que é um prazer que uma vez que você o sente, a partir do momento que aquilo entra, né, que você sente aquilo na sua alma, no seu espírito, você quer mais. E esse tipo de prazer, esse prazer mais sutil, esse prazer intelectual, é até mais viciante que o prazer carnal, né? Porque é um prazer que eleva o ser humano, é um prazer bom. E obviamente, e ele vai dizer isso, né, nesse livro, nem todo clássico, ele no começo vai gerar esse prazer. Porque geralmente o leitor inexperiente ali, que está começando agora, ele não consegue ainda atingir esses prazeres mais sutis das obras literárias e acaba achando até os livros meio maçantes. E essa palavra que ele usa, né, maçante. Mas enfim, eu acho que esse vídeo, né, essas coisas que eu disse já foi suficiente para lhe convencer a adquirir este livro. Não é só por causa do cupom. Se você quiser, você pode nem sequer usar o cupom, apenas adquira o livro e leia-o. Leia o livro e aprenda com Arnold Bennett, quem realmente entende de vida intelectual. Um homem de erudição colossal, imensa, um homem de grande
cultura, de grande profundidade de espírito. Leia este livro, você não vai se arrepender. Meu conselho, se você tiver uma grana sobrando, é que adquira a obra completa do Arnold Bennett, que tem os livros que é O Cuidado de Si Mesmo, Como Viver com 24 horas por dia, Eficiência Mental, Como Se Tornar um Escritor. Tem o Ofício de Escritor, se eu não me engano, aí tem esse Como Formar um Gosto Literário, tem um que é Como Viver uma Vida Feliz, se eu não me engano, e tem mais outros que eu não lembro o título agora. Mas enfim, me desculpe caso a minha dicção, né, não esteja da melhor, porque eu ainda não dormi. Estou gravando, né, eu me deitei para dormir e começou a vir na mente assim, eu acabei de ler o livro também, faz mais ou menos meia hora que eu terminei de ler esse livro. Então as ideias começaram a virem assim na mente. Quando eu deitei a cabeça no travesseiro, comecei a pensar no roteiro do vídeo. Eu disse, quer saber, vou gravar, vou aproveitar. Peguei o celular, apertei no botão de gravar e comecei a falar aqui. Então não tem bem um roteiro, eu apenas criei na minha mente assim na mesma hora. Beleza? Então inscreva-se no canal, siga a página do Arquivo lá no Instagram, Arquivo Intelectual Brasileiro, tudo junto. E se você tem interesse em estudar a obra de Mário Ferreira dos Santos, não sabe por onde começar, quais livros deve ler, quais áudios, quais aulas do Mário deve escutar, vou deixar no comentário o link do acervo do Mário para você adquirir, apenas R$40, não paga mensalidade, só paga uma vez e tem acesso para sempre, vitalício. Você pode baixar e o acesso você adquire pela Hotmart, você recebe, quer dizer, pela Hotmart. Pode acessar pelo celular, pelo tablet, computador, baixar todo o material com 2 cliques, enfim. Beleza? Então, até o próximo vídeo, até a próxima resenha. Valeu!